Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Reginaldo e nessa aula nós vamos resolver alguns problemas, situações utilizando equações de primeiro grau com uma incógnita. Peço que você pegue caderno e lápis para que faça as anotações. Então, para você resolver uma situação, um problema, sugiro que siga esses 5 passos. Primeiro, você lê com atenção a situação que está sendo posta para ser resolvida. Depois, você vai representar o valor desconhecido com uma letra chamada de incógnita. Em terceiro, você vai escrever uma equação que contenha essa incógnita de acordo com as informações da situação. Por quarto, você vai resolver a equação, né? Que você vai, quando você resolver essa equação, você vai obter o valor da incógnita. E por último, se você quiser, você faz uma verificação para saber se você acertou ou não. Então, o primeiro problema que nós vamos tentar resolver é esse aqui. Então, é o seguinte, o terreno de rosa é retangular. Então, já diz aqui que é um retângulo. Eu até coloquei uma figura aqui de um retângulo, né? E a largura tem medida de comprimento, né? A largura tem medida de comprimento de 18 metros a menos do que a profundidade. Então, a profundidade eu vou chamar de x, que eu não sei quanto é. E ele diz no problema que a largura tem 18 metros a menos do que a profundidade. Então, vai ser x menos 18. O perímetro do terreno mede 84 centímetros. 84 centímetros. Qual é a medida do comprimento? Ele quer saber qual é a medida do comprimento e da profundidade. Ou seja, quer saber qual é esse valor aqui e esse. Então, à medida que você vai lendo o problema, você já vai tentando identificar quais são as variáveis que o problema está oferecendo, para que você já vá tentando montar um esquema para resolver essa equação. Então, nós já começamos a fazer esse esquemazinho. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essas informações numa equação do primeiro grau com uma incógnita. Bem, o que é um perímetro? O perímetro é o quê? É a soma de todos os lados de um polígono. Se esse lado desse polígono, desse terreno é x, aqui também vai ser x. Se aqui é x menos 18, aqui também vai ser x menos 18, porque são lados iguais. O perímetro é a soma dos 4 lados. Então, vai ficar assim, 2 vezes x, porque você tem dois lados iguais, mais 2 vezes x menos 18, você tem dois lados iguais também. Essa soma tem que dar igual a 84 metros. Então, isso aqui é um perímetro. Observe que nós temos agora uma equação no primeiro grau com uma incógnita. Vamos resolvê-la. 2 vezes x dá 2x, mais 2 vezes x dá 2x, menos 2 vezes 18 dá 36, igual a 84. Deixando só os termos com incógnita x do primeiro membro, vai ficar 2x mais 2x igual a 84. Como aqui está menos 36, vai para o segundo membro, mais 36. 2x mais 2x dá 4x, igual a 84 mais 36, vai dar igual a 10, vai 1, 120. Então, x vai ser igual a 120 dividido por 4. Fazendo essa divisão, vai dar igual a 30. Então, o valor da incógnita é x, mas observe o que é que ele está pedindo aqui. Ele está pedindo aqui que a gente calcule qual é a medida do comprimento e da profundidade. O comprimento é o valor de x. Está aqui ele. Nesse caso, vai ser igual ao valor de x que nós encontramos, que é 30 metros. Já a largura vai ser o valor de x menos 18. Olha. Está aqui, x menos 18. Então, vai ficar
Fazer aqui embaixo vai ficar igual a 30 menos 18, que vai dar 30 menos 18 dá 12, certo? Então, esse terreno de rosa, ele vai ter 30 metros de comprimento e 12 metros de largura. Em uma partida de videogame, Juliana conseguiu 160 pontos em 3 rodadas. Na segunda rodada, ela fez 20 pontos a menos do que fez na primeira rodada. Na terceira rodada, ela fez o dobro de pontos que ela fez na segunda rodada. Quantos pontos Juliana fez em cada rodada? Então, nesse problema, observe que a gente leu, a gente tentou entender, já fiz algumas marcações para que a gente possa agora tirar esses dados e começar a montar essa equação. Vamos dividir aqui. Primeira rodada, segunda rodada, porque a partida foi dividida em 3 rodadas. E terceira, bem, eu vou dizer aqui que na primeira rodada ela obteve X pontos. Ela obteve X pontos. Aí ela diz aqui, na segunda rodada ela fez 20 pontos a menos do que fez na primeira rodada. Então, se ela fez na primeira rodada X, na segunda ela fez X menos 20 pontos. E na terceira rodada ela fez o dobro de pontos feitos na segunda rodada. Então, ela fez o dobro de quanto? De X menos 20. Fazendo essa multiplicação aqui, vai dar 2x menos 40. E a soma dos pontos dá igual a 160. Então, vamos armar essa equação. Vamos armar aqui, ó. Somar os pontos da primeira rodada, mais os pontos da segunda rodada e mais os pontos da terceira rodada. Quando você somar esses pontos aqui, tem que dar igual a 160. Isolando o valor de x, vai ficar x mais 2x é igual a 160. Aqui está menos 40, vai ficar mais 40. Menos 20 vai ficar mais 20. E fazendo aqui essa soma, vai ficar x mais 2x dá 4x. Igual a 160 mais 40 dá 200. 200 mais 20 dá 220. Então, implica que x é igual a 220 dividido por 4. Fazendo essa divisão, vai dar igual a 55 o valor de x. Mas o que é que o problema quer saber? Qual foi a pontuação dela em cada rodada? Então, na primeira rodada aqui, ela fez x. Qual foi o valor de x? 55 pontos. Na segunda, ela fez 55 menos 20, que dá igual a 35 pontos. Né? E na terceira rodada, ela fez 2 vezes 55 menos 40, vai dar igual, multiplicando 2 vezes 55 dá 110, menos 40, vai dar igual a 70. Então, se você observar aqui, ela fez 70 pontos na terceira rodada, 35 pontos na segunda e 55 pontos na primeira rodada. Observe que se nós somarmos aqui, vamos fazer essa soma aqui, vamos somar 70 mais 35 mais 55, vamos ver quanto é que dá. Aqui dá 5, 5 dá 10, vai 1, 8, 8 e 5 vai dar 13, 13 mais 6 dá 16. Ó. Então, se você somar, observe que dá exatamente os 160 pontos. Vamos ver aqui. Francisca tinha certa quantia de dinheiro para comprar um par de tênis, mas viu que essa quantia não seria suficiente. A mãe dela decidiu ajudá-la e deu a ela, olha, deu a ela o dobro que Francisca tinha. Com isso, cada uma ficou com R$ 186. Qual a quantia de dinheiro que cada uma tinha no início?
Vamos criar aqui uma tabelazinha para facilitar o nosso raciocínio. Vamos colocar aqui, vou colocar aqui, tá aqui Francisca, que é a filha, e vou colocar aqui a mãe, certo? Vou colocar aqui um traçozinho para facilitar o nosso raciocínio. Vou colocar aqui o que ela tinha antes, cada uma, e depois. Eu vou supor que ninguém sabe aqui, eu vou supor aqui que Francisca tinha X reais. O que aconteceu? Ela diz aqui que a mãe deu o dobro do que ela tinha. Se ela tinha X, se a mãe deu o dobro, então ela ficou com X mais o dobro, que é quanto? Ela ficou com 3x. Então ela tinha X, ninguém sabe quanto era, e a mãe deu o dobro do que ela tinha. Se ela tinha X, se ela recebeu mais o dobro, que é 2x, ela ficou com 3x. E depois diz que no final, cada uma delas ficou com R$ 186 aqui. Ó. Cada uma ficou. Nesse caso, ninguém também sabe quanto era que a mãe dela tinha. Mas, nesse caso, a mãe dela tinha R$ 186 que ela deu para a filha, mais 2x. 2x que é o que ela deu para a filha, né? E a mãe aqui ficou com 186. Porque ela diz aqui, olha, observe, cada uma ficou com R$ 186. Então, isso quer dizer o seguinte, você vai dizer que a quantia de Francisca, que é 3x, dá igual a R$ 186. Então, x vai ser igual a R$ 186 dividido por 3. Se eu dividir isso aí, o valor vai dar igual a 62. Isso quer dizer que Francisca tinha no início R$ 62. A mãe dela, a mãe, segundo o problema aqui, tinha 186 mais o que ela tinha dado para a filha, que é 2x. Fazendo esse cálculo aqui, vai ficar da seguinte forma: 186 mais 2 vezes 62. 186 mais 2 vezes 62 dá 124. Quando você somar isso aqui, 10 vai 1, 11 vai 1, R$ 310. Então, isso quer dizer que antes, né, a mãe tinha R$ 310 e a filha ficou com R$ 62. Vamos ver esse outro problema que é a situação 4, né? Em um concurso, cada participante deve responder 20 perguntas. Cada resposta correta, o participante ganha 3 pontos. 3 pontos para cada resposta correta. E para cada resposta errada, ele perde 3 pontos. Quantos acertos e quantos erros teve um participante que obteve 35 pontos? Número de acertos e número de erros. Eu vou colocar que ninguém sabe quanto foram X acertos. Como foram 20 perguntas, então os erros foram 20 menos X, né? Que são o total de questões menos as questões que ele acertou. Então a equação vai ficar da seguinte forma: 3 vezes o número de acertos menos 2 vezes o número de erros, que é 20 menos x. Isso aqui tem que dar igual a 35, foi a quantidade de pontos que ele obteve. Resolvendo, 3 vezes x dá 3x, menos 2 vezes 20 dá 40, menos com menos dá mais, 2 vezes x dá 2x, igual a 35. 3x
mais 2x é igual a 35 mais 40. Somando aqui, vai ficar 5x igual a 35 mais 40 dá 75. X é igual a 75 dividido por 5. Fazendo essa divisão dá 15. Então, o valor da incógnita é igual a 15. Para eu saber quantos acertos e quantos erros, a gente vai voltar para cá. Vamos voltar para cá. Olha. Ele acertou 15 questões e ele errou 20 menos 15, que é igual a 5. Então, isso aqui está a quantidade de acerto, questões que acertou e questões que errou. Porque se eu fizer assim, os pontos que ele acertou, assim, ó, 3 vezes 15, não é isso? Que vai dar igual a quanto? 45. Os erros serão quanto? 2 vezes 5, que é igual a 10. Se eu pegar e subtrair isso aqui, vai dar igual exatamente a 35 pontos, que foi o que ele obteve e está aqui no problema. Na festa de Carlos só havia adultos e crianças. No início da festa, o total de pessoas era 20. Depois, o número de crianças dobrou e o de adultos aumentou 4. Com isso, o número de crianças ficou o mesmo que o de adultos. Quantas crianças e quantos adultos havia no início da festa? Vamos ver aqui, ter aqui os dados mais importantes. No início da festa, o total eram 20 pessoas. O número de crianças dobrou e o de adulto aumentou 4. Então, vamos fazer o seguinte, vou substituir o número de crianças que antes por x. Eu vou representar aqui por x o número de crianças. E nesse caso aqui, como são 20 pessoas, então o número de adulto é quanto? 20 menos x. Estou colocando que o número de crianças é x, logo o número de adultos vai ser 20 menos x. Aí depois ele diz o seguinte, ó, depois o número de crianças dobrou, então o número de crianças dobrou, então aqui vai ser, se antes era x, agora vai ficar quanto? 2x. E o número de adultos aumentou 4. Se era 20 menos x, você aumenta aqui mais 4. Se depois dessa mudança o número de pessoas ficou igual, então você vai fazer o seguinte, você vai dizer que 2x é igual a 20 menos x mais 4. 2x mais x, né, que esse x ele vai para o primeiro membro, muda o sinal, é igual a 4 mais 20. 3x vai ser igual a 24. X é igual a 24 dividido por 3, que dá igual a 8. O que ele quer saber aqui nessa questão, o que ele quer saber é quantas crianças e adultos havia no início da festa. Então, você vai fazer o seguinte, olha aqui antes. Então, o número de crianças e o número de adultos antes, né? Vai ficar assim, ó. O número de crianças era x e o número de adultos era 20 menos x. Como o valor de x é 8, você vai fazer essa substituição. Aqui x vai ser igual a 8 e aqui vai ser 20 menos 8, que é igual a 12. Então, antes, nessa festinha, você tinha 12 adultos e você tinha 8 crianças. Então, você viu que para se resolver uma situação, um problema, com equações do primeiro grau com incógnita, é fácil. É só você seguir aquelas regras, você precisa de ler o problema, entender o problema, depois você identificar quais são os dados que esse problema está oferecendo a você, o que é que ele está pedindo para você calcular. Depois de você entender todo o problema, você vai partir para armar a equação. Quando você armar essa equação, aí você vai resolver. Quando você resolver, você vai encontrar o valor da incógnita. E depois, esse valor da incógnita aqui, você vai substituir na situação em que o problema colocou para você. Então, espero que você tenha conseguido aprender esse conteúdo tão importante de matemática. E se ficou com alguma dúvida, volte o vídeo. Tente resolver as questões antes de eu responder. Quando resolver, você
verifica se acertou ou não. E é dessa forma que nós conseguimos aprender matemática. Agradeço a atenção de todos vocês e até a nossa próxima aula.